Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, de número 414. Eu sou Rodrigo Bibo e milagres não são coisas incríveis. Uau! E eu sou Victor Fontana e... Você não quer entrar e tomar uma xícara de café? Olha aí. Que milagre o senhor por aqui. Que milagre o senhor por aqui. Eu sou o Paulo On e eu sou um milagre de Deus. Ai, que bonitinho. Mas se tu é um milagre, aí muita coisa é milagre, aí quando tudo é milagre, nada é milagre, né? Vamos conversar sobre isso daí. Vamos conversar sobre isso. Gente, estamos aqui em mais um BTcast e hoje vamos falar um pouquinho sobre milagres. Sim, sobre milagres, mas antes que você pense, mas tem que chamar um pentecostal, tem que ter um continuista aqui. Calma, que não é bem nesse... A gente talvez nem chegue a abordar a questão dos milagres hoje. Vamos falar sobre milagres na perspectiva da própria Bíblia, os milagres que acontecem na Bíblia e, consequentemente, como esses milagres que são relatados na Bíblia foram recebidos e recepcionados pela teologia posterior. Por quê? Inclusive, muitos questionam coisas da Bíblia por conta dos seus milagres. Então, a gente vai entender um pouquinho os milagres da Bíblia e tal. Inclusive, muitos teólogos negam e tentam tirar os milagres da Bíblia porque não dá para acreditar em conto de fadas, se é que milagres são essas coisas. Mas antes, os recados paroquiais. Nos recados paroquiais dessa semana, minha gente, estamos aqui para fazer o sorteio do especial 10 anos, ou seja, dos 10 anos do Bibotalk, e a gente fez uma pesquisa para conhecer um pouco mais a nossa audiência. Muito obrigado a você que participou dessa pesquisa. É hora de nós fazermos o sorteio. Prometemos 10 livros para serem sorteados, 5 da Mundo Cristão, 5 da Thomas Nelson Brasil, e para fazer o sorteio, só aqui com ela, Camila Abreu. Tudo bem, Camila? Seja bem-vinda mais uma vez aqui aos recados paroquiais. Ou não sei se você já veio aqui, mas já participou de várias confrarias Bibotalk. Nenhuma vez no recado paroquial. Olha aí, estreando então no mundo dos podcasts aqui no Bibotalk. Nossa, com esse ânimo, legal. Essa aí é a Camila, gente, super animada na sua primeira participação. Pessoas dariam um rim para participar do BTcast. Eu recebo convites semanais de pessoas se oferecendo para estar aqui no Bibotalk. A Camila, convidada para me ajudar no sorteio, está com esse ânimo. Eu não sei se ela é assim mesmo, né, desmotivada com o Bibotalk. Eu não sei se ela ficou frustrada porque não pôde participar do sorteio e ganhar 10 livros, ou se ela hoje não está num bom dia. Camila, abra o seu coração para nós. Não, é porque não tem ninguém me vendo e eu estou morrendo de vergonha. Imagina se eu estivesse aparecendo, ia ser terrível. Parece até que eu nem apareci na confraria, né? Na confraria você aparece aí, ó, com episódios com mais de 18 mil visualizações no nosso canal no YouTube. Pois é, mas aí eu fiz 3 semanas de terapia pra me preparar pra isso, né? Entendi. Não, a terapia é uma coisa importante. Cami, é o seguinte, nós vamos sortear aí 5 livros da Thomas Nelson, 5 da Mundo Cristão. E nós vamos sortear para um homem e para uma mulher. Certo? Primeiro vamos sortear uma mulher. Agora eu quero saber, Cami, se essa mulher vai receber 5 livros da Thomas Nelson ou 5 livros da Mundo Cristão. Vamos fazer esse sorteio agora. Thomas Nelson é o número 1, Mundo Cristão é o número 2. Faz o sorteio aí para ver quem vai participar primeiro do nosso sorteio. Mundo Cristão ou Thomas Nelson? Rufem os tambores. Número 1, Thomas Nelson. Quero o quê? Thomas Nelson. Então tá, Thomas Nelson vai mandar 5 livros para uma mulher. Agora, Camila, quantas pessoas participaram da nossa pesquisa? Vamos lá, só para confirmar. Foram 1.918 pessoas. Olha, a gente não separou ainda. 1.900? Muito bom, obrigado a você, hein? Olha aí, nós vamos agora sortear uma mulher dentro dessas 1.900 pessoas aí. A gente não sabe ainda quantas mulheres participaram, a gente não fez uma triagem ainda, mas a gente consegue fazer um sorteio. Se cair um homem, pula, vai até cair uma mulher. Vamos lá, roda o sorteio aí. Rufem os tambores. Pá! Vai me dizer que caiu uma mulher de primeira. Caiu uma mulher. Eita, e aí? Quem vai levar pra casa 5 livros da Thomas Nelson Brasil? Vamos lá, quem ganhou foi a Aline Cristina Barbosa com S.
Então, você que é Aline Cristina Barbosa com S, já... Não entendi, mas onde tá o S do Cristina? Ah, Barbosa. Ah, entendi. Aline Cristina Barbosa, você vai levar para a sua residência, ou melhor, você não vai levar, né? Você vai receber, aliás, se o seu endereço estiver certo, tá? Porque a galera às vezes erra no endereço. Se o endereço estiver errado, Aline, lamentamos, faremos um novo sorteio. Não, querido, mas não tem endereço aqui. Não tem endereço, esse é um cara bem por dentro do seu próprio sorteio. Nós vamos mandar um e-mail para ela. Amado, não tinha endereço no censo, a gente só colocou a região. Então a pessoa coloca a região que ela tava e não o endereço. E como é que a gente vai mandar os livros pra ela? A gente vai pedir por e-mail. Cristina Barbosa vai mandar um e-mail pra gente no saque. @bibotalk.com. Então, Aline, saque, S-A-C. Eu tô por dentro, vocês perceberam que tem um cara que tá por dentro do sorteio, é eu, né? Obrigado, Camila. Saque, @bibotalk.com. Seguinte, ó, você tá ouvindo esse podcast, ele foi lançado no dia 31 de agosto. Você tem, Aline, até o dia 30 de setembro para nos mandar esse e-mail. É um mês. Se até o dia 30 de setembro a gente não receber o e-mail da Aline, o que vai acontecer? A gente faz um novo sorteio. Muito bom. E qual é o homem que vai receber aí 5 livros da Mundo Cristão? Roda o quê? Roda o sorteio. Roda o sorteador aí. Vamos lá. Nessa animação da Camila, vamos lá. Pronto. Aí um homem? Aí um homem da região sudeste, para facilitar a pessoa a criar uma identificação, né? Região sudeste, Wellington Ribeiro. Olha, então, o Wellington Ribeiro vai levar para casa 5 livros da Mundo Cristão. Wellington, mesma coisa. Você tem que mandar um e-mail para saque@bibotalk.com até o dia 30 de setembro. Se você não mandar o e-mail até o dia 30 de setembro, perdeu os 5 livraços da Mundo Cristão. E ó, então é isso, gente. Aline e Wellington, vocês têm até o dia 30 de setembro para se manifestarem. Se não se manifestarem, faremos um novo sorteio e mais 2 pessoas serão contempladas com 5 livros da Thomas Nelson, 5 livros da Mundo Cristão. Bibo, quais livros? Ainda não sabemos. Eu vou mandar para a editora vai selecionar, claro, pensando em livros teológicos e tal, conhecem o público do Bibotalk, fica tranquilo, tá? Fica tranquila, serão livros bons que a Mundo Cristão e a Thomas Nelson mandarão para você. É isso, gente, muito obrigado a todo mundo que participou então aí da pesquisa do Bibotalk pra gente conhecer um pouco mais a nossa audiência. Muito obrigado, senhora Cami, por participar desse sorteio e me ajudar, já que eu estava bem inteirado e por dentro. Por nada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Mas antes eu quero avisar o seguinte, antes de você ir para esse episódio que está miraculoso, nós vamos ter uma aula no dia 8 de setembro, uma quarta-feira, às 20 horas, no nosso canal no YouTube, que já voltou. Nós vamos ter uma aula inaugural da EBT, a Escola Bibotalk de Teologia, o nosso primeiro módulo, Teologia Simples, vai ter uma aula inaugural. Gente, é isso mesmo. Dia 8 de setembro, aula inaugural da EBT, o módulo Teologia Simples comigo. Serão mais de 15 aulas, enfim, gente, vai ser bem legal. A gente vai explicar detalhes nessa aula. Mas a primeira aula inaugural, gratuita para você, ao vivo, no dia 8 de setembro, às 20 horas. Para você receber o link dessa aula, você tem que se inscrever. E o link tá aqui na descrição deste BTcast 414, tá bom? Ou você pode ir direto pro nosso grupo no Telegram, ou se inscreve no link que está aqui na descrição do BTcast 414 em bibotalk.com. Simbora, minha gente! Gente, o papo então hoje aqui neste podcast é sobre milagres, né? Um tema que para alguns é tranquilo, para outros gera uma certa expectativa, uma ansiedade. Algumas pessoas perguntam, e é uma pergunta honesta, nossa, a Bíblia tem tantos milagres e hoje em dia a gente não presencia tantos milagres. Será que os milagres são realmente restritos ao período bíblico, tanto veterotestamentário quanto apostólico? Porque a gente não vê mais os milagres hoje em dia. Alguns pensam dessa maneira, mas, biblicamente falando, né, o que a Bíblia quer dizer quando, aliás, claro, eu ia perguntar se a Bíblia utiliza a palavra milagre. Claro que ela utiliza a palavra milagre, inclusive até Jesus não opera milagres em algumas regiões por conta da incredulidade da galera. Mas e aí, gente, biblicamente falando, ou teologicamente falando, como é que nós poderíamos definir milagre? Então, Bibo, assim, para ficar numa definição super simples, a gente pode falar assim, eventos extraordinários
provocados pelo poder divino. Então, no mundo antigo, se a gente quiser falar em milagre assim de maneira geral, inclusive fora do contexto bíblico, mas dentro do contexto do mundo antigo, a gente fala de eventos extraordinários que são abastecidos, que são providenciados pelo poder divino. Claro que fora do povo hebreu, você vai ter isso abastecido por diferentes divindades, às vezes mais de uma operando ao mesmo tempo. E dentro do povo hebreu, a ideia gira em torno de Yahweh fazendo essas intervenções extraordinárias. Curiosamente, a gente pode tratar disso depois, o Antigo Testamento mostra que nem sempre essas intervenções elas estão do lado de Israel e nem sempre é Yahweh operando e fazendo isso em torno de Israel, mas a gente vê outras pessoinhas reproduzindo aquilo que Deus faria, né? Mas basicamente a gente está falando de eventos extraordinários que acontecem por causa do poder divino, intervenção divina na história. Uma intervenção sobrenatural no natural, mais ou menos isso? Isso. Quando a gente fala de extraordinário, né? É fora do comum. Então, é o sobrenatural intervindo no natural. Muito bom. Evidentemente, algumas das coisas que a gente vê no Antigo Testamento é o sobrenatural intervindo no natural, mas muitas vezes usando elementos da própria natureza para que isso aconteça. Mas aí a gente pode desenvolver depois. Não, podemos desenvolver agora, é brincadeira. Paulo, você quer falar? O milagre, né, além de expressar esse ato inédito ou sobrenatural sobre a ordem natural, não esquecendo que sempre Deus age ou de uma forma sobrenatural ou de uma forma natural e tudo está de acordo com o agir de Deus dentro da sua providência, dentro da sua soberania e tal, o milagre está intimamente relacionado com os atributos de Deus, né? Principalmente com aquilo que nós chamamos de atributos que são exclusivos a Deus, ou seja, são incomunicáveis quanto ao seu poder, quanto à sua sabedoria, quanto à sua providência e etc. Então, o milagre bíblico, né, que ele é feito em todas as instâncias por algum tipo de intervenção divina, seja Deus atuando diretamente para reverter ou para colocar o seu dedo mesmo, físico, na história ou no andar da história aí humana, secular, no movimento que nós temos aqui no mundo, ou por intermédio, né, ou controlando outras forças, né, dando a impressão que o milagre é feito por outras forças, mas sendo que Deus está controlando acima de tudo, ele está permitindo muitas coisas acontecerem. E biblicamente nós temos três, né, interpretações ou três maneiras de entender o termo milagre. Primeiro, nós temos o milagre como a demonstração de poder de Deus, ou seja, Deus demonstra o seu poder ao seu povo por meio da sua capacidade de controlar os elementos da natureza e reverter o andamento normal das coisas, né, fazendo com que algo que ordinariamente não aconteça. Por exemplo, quando nós temos aí o Mar Vermelho se abrindo no Antigo Testamento, ou quando nós temos o Sol parando, na minha opinião, o Sol parar é algo muito mais cósmico e é vamos dizer assim, um milagre mais, assim, para mim, retumbante do Antigo Testamento. Quando nós vemos Deus fazer isso, Deus está mostrando o seu poder sobre todas as coisas. Também tem o sentido de milagre expressar o controle que Deus tem sobre tudo, né? Quando Jesus, lá em Marcos 4 e nas demais narrativas dos sinóticos, Jesus está sobre o barco e ele dá uma ordem e ele faz acalmar a tempestade, ele está demonstrando por aquele ato que ele tem o poder de controle sobre todas as coisas, inclusive sobre as forças naturais. Esse é um ponto muito importante porque o ser humano desde muito cedo percebeu que ele não tem controle sobre o seu meio, sobre as forças da natureza. E, aliás, é exatamente essa falta de controle sobre as forças da natureza que leva o ser humano a imaginar que existem deuses por trás dessas forças e que esses deuses devem ser, de alguma maneira, aplacados, né, amaciados na sua ira para que a natureza seja favorável a ele. Então, amaciado foi ótimo. Vamos botar uma massa na religião aqui, galera. Sim. Tá. Ô, Paulo, eu vou te interromper aqui até para o Vitor também poder fazer a explanação dele dentro disso que você acabou de falar. Mas, então, acho que
que eu tava lendo um teólogo, não sei nem como é que ele tá na academia hoje, mas é o Gerhard von Rad. Nem sei se ele é considerado hoje em dia, mas o cara foi por muito tempo um grande teórico do Antigo Testamento, né? Mas tem uma coisa que o Gerhard von Rad falou na teologia do Antigo Testamento dele, que eu acho muito bacana, que ele fala dos milagres como acessórios de Deus. Os milagres, o que são milagres como acessórios de Deus? É que Deus utiliza os milagres, os eventos sobrenaturais, com o intuito de transmitir uma mensagem. E me parece, lendo aqui o queridinho do Vitor, o Craig Blomberg, ele dá a entender que Jesus vai nessa mesma esteira, né? De também utilizar os milagres para fortalecer uma mensagem. Isso a gente vê muito no Antigo Testamento e a gente vê também, né, no Novo Testamento. Parece que os milagres, essa intervenção divina, ela tem como aplicação, ela tem como tarefa apontar para aquilo que está sendo dito. Então, o Gerhard von Rad, ele utiliza essa expressão de que os milagres são meio que acessórios de Deus, né? Isso é muito importante, né? Não, isso complementa o terceiro ponto que eu ia falar, que os milagres são sinalizações, não sinais. Ou seja, aplicado efetivamente a Jesus, por exemplo, nenhum milagre que Jesus faz é uma mera demonstração de poder. Há um propósito em Jesus fazer os milagres. E qual é esse propósito? É demonstrar quem ele é. Demonstrar sua identidade como Messias de Israel, porque é esse o ministério, né? Quando Jesus abre o rolo de Isaías e lê que o Espírito do Senhor está sobre mim, que ele me ungiu para evangelizar os pobres, para libertar dos cativos, dar vista aos cegos, é esse o ministério miraculoso que se esperava do Messias que ele fizesse. E particularmente em João, nós vemos que os milagres são cuidadosamente narrados para justamente reafirmar uma faceta da identidade de Jesus. Por exemplo, temos um milagre que é comum aos 4 evangelhos, que é a multiplicação dos pães. Nos sinóticos, ele é apenas narrado, mas em João está intimamente ligado com a questão de que Jesus multiplica os pães para sinalizar que ele é o pão da vida. Então, essa questão do sinal atrelado a um milagre é algo muito importante e explica muita coisa do que Jesus está fazendo. No caso do von Rad, Bibo, assim, pode continuar lendo von Rad numa boa, porque ele continua sendo muito importante. Olha aí. Clássicos não são clássicos por acaso. É evidente que existem coisas que, na medida em que a pesquisa avança, em detalhes você acaba superando algumas coisas, detalhes e tal, mas de maneira geral, o von Rad, ele continua sendo importantíssimo, um dos teólogos do Antigo Testamento mais influentes do século XX, se não, não dá pra dizer que é o mais, mas assim, ao lado do Walter Eichrodt e do Brevard Childs, eu acho que dá pra dizer que ele tá ali formando uma espécie de trinca de teólogos do Antigo Testamento que são os mais influentes, pelo menos ao longo do século XX. Em relação especificamente à maneira como Deus faz com que os milagres sejam seus acessórios, na medida em que a história com H maiúsculo se desenrola, isso se apresenta no Antigo Testamento de maneira mais sutil do que na vida de Jesus. Mas é muito importante como elemento hermenêutico para que a gente compreenda o que está acontecendo no Antigo Testamento. Em ocasião passada aqui no BTcast, se você quiser retornar no episódio fatídico em que tratamos sobre fake news, eu explico um pouco sobre como funciona a mentalidade de pensamento mágico da antiguidade e como existe confronto de narrativas na antiguidade e como é importante no período da antiguidade que estabeleça-se qual é a narrativa correta. E a narrativa correta é, mais frequentemente do que não, validada pela força da divindade, pelo poder da divindade, pela divindade demonstrando que ela controla a história. Afinal de contas, quem é o verdadeiro Deus? O Deus de Israel ou o faraó? Daí entra em jogo as 10 pragas. As 10 pragas não estão ali por acaso. As 10 pragas, elas têm uma função narrativa de demonstrar quem é o verdadeiro controlador da história, quem é aquele que de fato exerce domínio. E então Deus utiliza as pragas, e não apenas as pragas, mas todo o desenrolar da libertação de Israel por meio de atos
sobrenaturais, extraordinários na história para demonstrar que a narrativa dele é verdadeira. Quem controla a verdade demonstra isso por meio do seu próprio poder. Então... O episódio de Elias, né, com os profetas de Baal. O episódio de Elias com os profetas de Baal, muito, muito bem lembrado. E para interpretar Êxodo, a gente tem que perceber que existe esse duelo de narrativas, que aliás começa em Êxodo 1, sem que haja um evento sobrenatural, mas com toda a naturalidade de um narrador que começa o seu trabalho falando a respeito de um grande rei, um faraó, cujo nome nós não conhecemos. Agora, as pobres parteiras que trabalham para ele, nós sabemos os seus nomes até hoje, Sifrá e Puá. Ali, o narrador de Êxodo já começa uma fina ironia de mostrar quem é que está de fato no controle da história. Então, no meio dessa narrativa, no entrelaçar literário desse desenvolvimento, os milagres entram como esse acessório divino para que Deus seja percebido como aquele que é verdadeiramente poderoso e não Faraó, que era percebido por qualquer um que lesse a narrativa de Êxodo à época da sua redação ou à época da sua recepção como um dos mais poderosos homens da Terra, se não o mais poderoso homem da Terra, e que, por sua vez, era tido como divindade por causa disso. É esse tipo de coisa que a gente tem que perceber. É assim que os milagres são usados como acessórios divinos na narrativa do Antigo Testamento de maneira um tanto mais sutil do que no Novo, embora no Novo também haja uma outra sutileza que quando a gente coloca a nossa atenção nos milagres, a gente começa a perceber algumas coisas maravilhosas. Por exemplo... Por exemplo, Jesus já tinha um belo tempo de ministério. Isso daí é uma chapuletada no pessoal da crítica da forma. Depois eu posso até explicar o porquê, mas Jesus já tinha um bom tempo de ministério quando ele acalma a tempestade. Quando ele acalma a tempestade, ele já tinha realizado alguns milagres. E aí, depois de acalmar a tempestade, os discípulos param, olham para Jesus e, já conhecedores dos milagres de Jesus, é como se eles tivessem visto uma nova categoria de feitos extraordinários. Peraí, o que ele tinha feito até agora, tudo bem. Tipo, curar a gente e tal, expulsar demônio, beleza. Mas quem é esse que até as ondas do mar e o vento lhe obedecem? E nesse sentido, o que o narrador evangélico não no sentido... narrador evangélico que eu tô querendo dizer é o evangelista, tá, gente? Não o narrador evangélico que é um evangélico hoje em dia. Mas assim, o que o evangelista ele tá querendo mostrar? Ele tá dando a Jesus prerrogativas divinas. Peraí, executar curas e esses outros tipos de milagres, a gente até entende que um grande profeta poderia realizar isso. Mas qual é a grande narrativa ali? A grande narrativa ali é mostrar que Jesus, ele é divino. E como o evangelista usa esse acessório? É mostrando que Jesus executa controle sobre os elementos da natureza. Isso já é uma outra parada. Isso já diz respeito sobre alguém que tem autoridade sobre toda a criação. Já diz respeito de alguém que tem autoridade cósmica. Então, nessas sutilezas, o milagre carrega um conteúdo semântico muito maior do que meramente um evento sobrenatural que está ali acontecendo. A forma como Marcos narra esse episódio é muito importante, porque quando tá todo mundo naquele perrengue lá dentro do barco, o pessoal se dirige a Jesus como mestre, né? Como didáscalos. E em Marcos, o título Senhor aplicado a Jesus só vai ser utilizado depois desse incidente. Olha! Então, parece que não está explicitamente afirmado, mas parece que após esse milagre, os discípulos têm uma visão de cristologia um pouquinho mais refinada, um pouquinho mais desenvolvida, ou percebem que esse Jesus não é apenas um mestre ou um profeta. Esse Jesus, ele tem que ter relação com a figura divina, porque senão ele não consegue fazer o que ele fez. Porque os discípulos estavam aflitos porque eles tinham certeza que eles iam morrer naquele instante, né? E Jesus não foi acordado para fazer um milagre, Jesus foi acordado para pegar num balde e tirar a água. E quando Jesus ele faz o milagre, os discípulos ficam ainda mais assustados, porque Jesus faz o que eles não imaginam que Jesus ia fazer, ou seja, demonstrar que ele tem autoridade divina para exercer controle sobre os elementos que ele próprio criou. Uau!
Bom. Aí, Bibo, é uma das coisas que, de novo fazendo propaganda aqui de episódios passados da Casa Bibotal, que agora não é de um BTcast, mas é de um episódio do Contexto, por causa desse tipo de episódio que eu tenho muita suspeita a respeito da clássica afirmação de que os evangelhos sinóticos apresentam uma cristologia mais baixa, enquanto João apresenta uma cristologia mais alta. Não me parece ser esse o caso. Eu acho que talvez João seja mais explícito na sua alta cristologia, mas em diversas passagens como essa, quando você começa a entender um tanto melhor aquilo que... Eu vou fazer uma outra provocação ao pessoal da crítica da forma aí. Críticos da forma, me aguentem, por favor. Mas quando a gente começa a entender que a separação entre elementos históricos e cósmicos da significância teológica dos fatos nos evangelhos ela é simplesmente impossível, porque os acontecimentos históricos e cósmicos são carregados de semântica teológica, a gente começa a perceber que os sinóticos também têm, de maneira mais sutil, com uma, como que eu posso dizer, uma sofisticação literária mais tênue, com artifícios literários mais tênues, eles apresentam também uma cristologia bem alta. Eu não diria um pouco, não, eu diria uma cristologia bem alta também. Exatamente nesse tipo de passagem. A multiplicação de pães e peixes, que o Paulo mencionou, que ocorre nos 4 evangelhos, o que é algo extremamente raro, você ter coisas que estão acontecendo em João e também nos sinóticos, é um outro elemento nesse sentido. Ao passo em que João está mostrando que Jesus ele é o pão da vida, e portanto aí novamente uma cristologia muito alta, alguém poderia imaginar que nos sinóticos essa cristologia alta estaria mais ausente, mas na verdade nos sinóticos o papel desse milagre é apresentar Jesus como um novo Moisés acima do próprio Moisés. Ora, quem estaria acima do próprio Moisés? Porque o paralelo dos sinóticos, que os sinóticos traçam entre o milagre de multiplicação de pães e Moisés é mostrar que existe um novo maná. Olha! Mais elevado. Então, a figura de Jesus e a figura messiânica de Moisés, e aí a literatura intertestamentária entra bastante para nos ajudar, que a expectativa messiânica ela gira muito em torno da figura de Moisés na literatura intertestamentária. Jesus se apresenta como essa figura esperada, como uma espécie de novo Moisés, mas o milagre de multiplicações de pães e peixes apresenta Jesus como uma figura mais elevada do que seria a expectativa intertestamentária a respeito desse novo Moisés. Olha aí, muito bom, muito bom. Aproveitando esse teu ponto sobre a multiplicação dos pães, eu quero puxar então um outro tópico aqui para nossa conversa. Por exemplo, eu já ouvi pessoas pegando essa passagem, essa clássica passagem da multiplicação dos pães e dizendo que ali na verdade não houve o milagre. O que aconteceu foi que aquele menino com 5 pães e 2 peixinhos, eu fiquei com a música agora, quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar. Que música é essa? Não sabe que música é essa? Não. Caramba, 4x1, cara. 4x1, isso aí muito cantado nas igrejas aí e tal. Desculpa, 4x1 é o esposo da Fernanda Brum, cara. Olha, o Franklin... Eu sei quem é o 4x1, mas eu não sabia dessa música. Enfim, aí ele fala, quem poderia imaginar... E ele conta toda legal, a música é legal, porque ela cria toda uma ambientação pra vida do menino e tal. Cara, isso eu gosto, porque gente cantando a Bíblia, né, cara? Isso é bacana. É bacana. Aí o que acontece, cara? Então, mas aí, na verdade, não houve uma multiplicação miraculosa ali dos pães. Isso não é o 4x1, são os caras que... Não, agora é pregadores, talvez influenciados por um liberalismo teológico, vamos discutir isso agora, tá? Então, assim, na verdade não houve uma multiplicação de pães ali. O que houve foi que pessoas viram a criança repartindo e a atitude da criança instigou a todo mundo a dividir os seus pães e tal. Então, a galera começou a dividir os pães, os peixes, a comida que tinha ali. Então, virou meio que uma festa americana. Faz sentido essa expressão para vocês? Festa americana? Cada um leva uma coisa? Então, aí o que acontece? Virou uma festa americana ali, entendeu? E na verdade, o interior de São Paulo seria um junta-panela. Um junta-panela? Como é que seria em Cuiabá, Paulo? Mas o Paulo não é de Cuiabá mesmo, da Gema, né, Paulo? Então eu não sei como é que seria lá. Eu não consegui aprender ainda os
os ditos. Olha aí, se alguém é de Cuiabá, ajude o Paulo. Mas assim, na verdade, e aí eu peguei esse exemplo, mas eu poderia ir para o Antigo Testamento, que há uma explicação científica para cada praga no Egito, que há uma explicação científica para cada coisa, e que no fundo, conforme a ciência foi descobrindo, conforme nós fomos entendendo o mundo encantado da antiguidade e como as pessoas falavam em divindades porque ainda não sabiam o que era um trovão, né? O que era um raio e tal. Não sabiam como explicar esses fenômenos. Como eles... Não sabiam explicar fenômenos, né? Tipo o próprio sol, a própria chuva, o dia, a noite, né? Eles não entendiam o mundo natural, por isso criavam histórias sobrenaturais. Ou como eu ouvi recentemente num Nerdcast, alguém falou assim, toda a história da Bíblia, na verdade, é uma moldura para ensinar a moralidade dos 10 mandamentos. Então são, né, histórias e narrativas criadas, porque é um mundo ainda que não tinha descoberto a ciência, não tinha ainda examinado os fenômenos naturais, e por isso era algo sobrenatural, porque ainda não se tinha um entendimento. O que leva, ampliando a minha pergunta, muitas pessoas a questionarem, né, os milagres da Bíblia. Na verdade, não foi bem assim que aconteceu. O que teve ali foi o menino repartindo e, com a sua ação, instigando muitas pessoas a terem, né? E aí a gente vai acabar caindo até na própria ressurreição de Jesus, onde ela não aconteceu, ele não veio dos mortos e tal, mas ressuscitou no coração dos discípulos, né? E aí, dá pra gente entrar um pouquinho nessa seara, como os milagres, os próprios milagres da Bíblia, a gente não vai entrar, talvez não vai dar tempo de entrar hoje, nos milagres hoje em dia, tá, gente? Mas se tratando dos milagres da Bíblia, da formação da Bíblia e a recepção desses milagres na teologia liberal, por assim dizer, na teologia moderna, como é que a gente conversa um pouquinho? Esses temas afloram aí mais na época de Natal e na Páscoa, né? Quando a gente assiste lá o Discovery, History Channel. Boa, muito bem, Paulo. Porque Jesus é uma imitação. Pô, Paulo, tu me lembrou de um outro ponto que eu ia trazer da minha pergunta, que é justamente isso. Porque Jesus é muito parecido com divindades gregas, muitas histórias antes de Jesus são muito parecidas, né? O próprio André Hein, que traz aqui o Ahura Mazda, né? Do mundo persa. Nasce de virgem, vem pra salvar, sobe pro céu vivo. Cara, parece muito a história de Jesus. Então, a gente vê que a Bíblia nada mais é do que uma imitação dos outros contos, né? E das outras mitologias e por aí vai. E no Natal, realmente, surge bastante essa galera. Continua, Paulo. Só queria, pra não perder essa minha ideia aqui. Eu só vou abrir a deixa pro Vitor começar a falar do liberalismo alemão. Olha, Vitor, alguém tinha que chamar agora. Cara, eu peguei, Vitor. Eu não sou metaforando, mas eu peguei a tua microexpressão facial agora, quando o Paulo quis jogar essa batata quente pra ti. Cara, a tua sobrancelha assim, mano, não, eu peguei. Mas pra introduzir esse assunto, quando a gente fala de milagre, né, a gente tem uma imagem romântica na nossa cabeça, que Deus faz algo assim, totalmente absurdo, de outro mundo, sem usar fatores causais, naturais, sem ter nenhuma conexão com a nossa realidade. Deus faz pousar um ET, ou faz anjo indo e voltando. Se bem que eu não acredito em ET, mas tudo bem. Mas muitos dos milagres, né, são intervenções de Deus dentro da ordem criada e a partir de referenciais humanos, usando os elementos propriamente presentes na criação. Então, nós não podemos entender milagre como algo etéreo, como algo, sabe, que você não consegue vislumbrar. Não, o milagre acontece dentro da nossa história e dentro da nossa realidade. Agora, as pessoas podem falar assim, mas e aqueles milagres que a ciência pode, de algo pretensamente, explicar? Bom, pode explicar, mas isso não garante que essa seja a explicação cabível ao contexto bíblico e à narrativa bíblica. Porque quando nós olhamos o texto bíblico com essa visão científica, pós-moderna, e aplicamos uma visão nesse sentido anacrônica ao texto, nós podemos explicar o texto de várias maneiras que para nós hoje é racional e que faz sentido, mas que não é o propósito da Bíblia, né? Explicar cientificamente como que a água H2O se transformou em vinho, que tem álcool dentro, como que uma coisa gera outra. Aí as pessoas podem falar, não, mas porque tem essa reação química, tal. Deus pode até ter usado reações químicas para que aquele milagre pudesse acontecer. Mas qual que é o propósito? Qual que é a causa daquilo lá? A finalidade. Paulo, por exemplo, eu já li, Paulo, uma explicação geológica ou geográfica da travessia do Mar Vermelho, por assim dizer, tá? E aí o cara dá toda uma explicação, porque tinha
tinha um barranco e não sei lá na onde, na nascente, por isso que aquilo caiu, e aí veio a enxurrada da água e tal, e não sei o quê, porque... Mas isso tem que ser feito só por milagre, porque para acreditar desse jeito é um milagre ainda maior do que pensar que Deus abriu num instante o Mar Vermelho, né? Isso, não, mas é esse ponto que eu queria trazer. Cara, beleza, pode dar a explicação científica do fenômeno. Agora, pô, que legal que ele aconteceu bem na hora que o povo tava precisando, né? Digamos assim. Foi muita coincidência, né? Muita coincidência, né? Então, assim, eu não vejo... porque, por exemplo, uma vez conversando com um amigo meu, o cara falou, não, porque, pô, tem uma explicação científica do andar por sobre as águas. Daí eu, como assim? Não, porque as moléculas e não sei o que da água e tal. Mano, vamos parar o carro, bora lá andar sobre as águas. Então, tipo, tá, tu pode tentar dar uma explicação de como dá pra andar sobre as águas. Tá, mas então vai lá e anda, né? Ah, não, mas é só animais e tal, mais leves e não sei o que. Tá, os Mythbusters tentaram fazer isso e não conseguiram na piscina lá. Então, cara, a única coisa que eu vi que eles conseguiram é que realmente o Leonardo DiCaprio poderia ter ficado lá em cima da porta com a Kate Winslet, né? Mas olha só, falando sério, entendeu? Eu acho interessante essa tentativa de cientificizar, por assim dizer, não sei se eu usei a palavra certa, mas dane-se, beleza, cara, tá, você pode até dar uma explicação científica, agora isso não desmerece o acontecimento e a finalidade dele. Mas enfim, só... só para complementar para o Vitor entrar, se a gente entender o milagre por si só, né, como um evento pontual, desprovido de qualquer conexão com o caráter de Deus e com os propósitos que ele tem, aí até dá margem da gente tentar explicar de forma científica ou tentar explicar de formas mirabolantes. Agora, uma coisa é nós partirmos do pressuposto da fé, que Deus... ele realmente existe e age de forma sobrenatural nos elementos da natureza. E aí, Deus pode usar elementos físicos, químicos, para atingir o seu determinado fim. Outra coisa é você partir do pressuposto que Deus não existe e que por algum motivo aleatório aconteceu um tal episódio que serviu eventualmente, né, por acaso, a um propósito que foi utilizado, né, pelos israelitas, pelos judeus, por Jesus, pelos apóstolos, para aplicar alguma coisa. Então, são dois pressupostos extremamente diferentes e divergentes que não convivem bem, né? Não convivem bem porque ignoram que o texto bíblico não foi escrito com a finalidade de explicar o porquê e como o modus operandi do milagre ter acontecido, né? É uma visão teológica, é uma visão dentro da revelação de Deus, os propósitos divinos. Então, se nós separarmos o milagre, pensarmos do seu contexto, dá para explicar de qualquer jeito. Mas agora o grande negócio é por que aquilo aconteceu naquele momento e foi narrado daquele jeito. Isso. Muito bom. Então, olha só. Eu tenho um monte de coisa para dizer a esse respeito, porque, assim, esse problema, ele não é um problema do nosso amigo não crente do nosso trabalho, que vai chegar e falar assim, na verdade o milagre foi isso, isso e aquilo. Pode ser, pode acontecer. Um amigo meu do trabalho falar, não, esse negócio do Mar Vermelho, não foi o Mar Vermelho nada, eles atravessaram pelo outro lado ali. Então, o que acontece? Pode até acontecer, como aconteceu comigo, colega de trabalho chegar e falar, não, a travessia do Mar Vermelho, na verdade, foi ali por aquele cantinho que liga mesmo a África com o Oriente Médio, não teve esse negócio de passar pelo meio do Mar Vermelho e tal. Ou então, determinados tipos de explicação científica ou sociológica, do tipo, a multiplicação de pães e peixes, na verdade, o que os apóstolos viram foram todo mundo compartilhando os pães e depois eles mitologizaram a parada, transformaram a parada num evento sobrenatural e tudo mais. Isso acontece também no nosso lado do território. Quando a gente pega o texto e tenta submeter ele ao laboratório para provar cientificamente que algumas coisas que estão descritas na Bíblia poderiam ter acontecido. Quando o intuito do milagre estar ali, não é mostrar a plausibilidade de um evento. Pelo contrário, é colocar um evento implausível
improvável que está acontecendo ali por intervenção divina para ressaltar alguma coisa que Deus está querendo dizer. Então, num certo sentido, às vezes eu me sinto, mesmo no ambiente evangélico, quando se tenta provar cientificamente uma série de eventos sobrenaturais que acontecem no texto bíblico, eu me sinto como se eu estivesse lendo Mar Português, do Fernando Pessoa, e aí você pega lá, o poema famoso aí, você que vai prestar vestibular, Enem, vai estudando, porque não sei se Fernando Pessoa tá na lista de livros da FUVEST desse ano, mas volta e meia ele volta. Fernando Pessoa, ele escreve em Mar Português: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. É aquele mesmo poema que mais tarde vai dizer que quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. É meio famosinho esse poema, que é do pessoal que está saindo para as navegações. O que esse texto está querendo dizer? Esse texto está querendo dizer que a pessoa vai navegar e as mães, as esposas que ficaram no continente choram e choram muito. É isso que ele está dizendo. E aí o jeito poético dele dizer isso é: quanto do teu sal são lágrimas dessas portuguesas que viram os seus amados partirem nas caravelas. É isso que o poema está querendo dizer. Aí o cara lê um treco desse, imagina que você está lendo lá na sua aula: ó mar, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. E aí alguém tem a brilhante ideia de pegar um copo, descer até a Baixada Santista, pegar um punhadinho de água, voltar, trazer para o laboratório para analisar a água do mar de Portugal, para saber quanto que ali veio de lágrima de mulher portuguesa. Fernando Pessoa fala: esse cara não entendeu nada. Esse cara não entendeu nada. Mesmo que Fernando Pessoa acreditasse literalmente que mulheres choraram e deixaram o mar mais salgado por causa das suas lágrimas, mesmo que ele acreditasse nisso, nunca foi o intuito de Fernando Pessoa que, ao ler o seu texto, alguém achasse por bem que a melhor forma de aproveitá-lo fosse submeter a água a testes químicos e sim entender as lágrimas das mulheres. Então, o texto bíblico, ele é recheado dessas passagens nas quais o milagre, ele tem um sentido que é para fazer você aproveitar o texto e entender o que Deus está querendo ali. De forma que acreditar no milagre é uma questão de fé e não de comprovação científica. A mesma doença da qual o liberal que quer desacreditar o dogma e a fé padece, e ele olha para o milagre e fala: não, isso aqui não pode ser verdade, e descarta o livro, é a doença que o fundamentalista padece quando o fundamentalista entra numas de querer provar o texto cientificamente. Por quê? Porque existem coisas no texto que são eventos sobrenaturais da parte de Deus que encontram na ciência algum tipo de respaldo, e existem eventos que são simplesmente o mistério de Deus manipulando a natureza a seu bel prazer, como, por exemplo, a tal da água em vinho, que, desculpa, cara, é água em vinho e por isso que é sobrenatural, para. E eu creio que é água em vinho, água e vinho, vinho mesmo, que Jesus transformou, e não algum outro tipo de evento que o evangelista maquiou. Eu acredito que é isso mesmo, e eu acredito nisso por fé. É a fé entrando em jogo. É a fé entrando em jogo que o liberal clássico, stricto sensu, vejam o vídeo do Alex Stahlhofer para entender o que se quer dizer quando se fala em liberal estrito sensu mesmo, para valer. É esse tipo de fé que o liberal está tentando abolir no seu projeto de cristianismo, e que o fundamentalista quer se apegar, mas ao transformar isso em racionalismo, ele também acaba matando. Porque se ele transforma isso em racionalismo, eu não preciso mais de fé para crer. Então você acaba precisando de alguns caras tipo Soren Kierkegaard para equilibrar um pouquinho a balança nesse aspecto. Embora o Kierkegaard tenha as suas próprias idiosincrasias e problemas. Mas uma das questões do milagre no texto bíblico é o seguinte: quando eu me concentro demais na plausibilidade do milagre, se ele funciona na natureza ou não,
eu perco de vista a semântica do milagre, muitas vezes. E esse é um problema. O milagre sempre carrega uma intencionalidade da parte de Deus de querer demonstrar algum tipo de realidade. Ele tem função literária. A crítica da redação nos auxilia muito nisso, no sentido de tentar mostrar, peraí, o narrador tá colocando esse evento sobrenatural aqui por algum motivo. O que ele tá querendo mostrar? Por que esse milagre tá aparecendo exatamente aqui? Por que o milagre tá aparecendo exatamente nesse momento? O que o autor bíblico, inspirado por Deus, tá querendo nos mostrar? E quando eu falo inspirado por Deus aqui, eu tô sendo extremamente intencional, porque o crítico da redação, ora, ele vai acreditar nessa inspiração divina, dependendo de quem é o crítico da redação que a gente tá tratando, e tem crítico da redação que não vai acreditar. Eu, como um exegeta confessional e conservador nesse sentido, vou usar as ferramentas da crítica da redação dentro de uma perspectiva de uma confissão que crê, de fato, que Deus está presente na inspiração do texto bíblico e está usando o autor bíblico para, dentro de uma determinada intencionalidade, mostrar, revelar determinadas coisas. Afinal de contas, por meio do autor do texto bíblico, o que Deus está tentando demonstrar? Esse é o desafio que a gente tem quando a gente vê um milagre. O milagre, ele tem uma bagagem semântica nele. Essa é a ideia. Que eu acho que ajuda a entender bastante essa questão do milagre relacionado com a fé é a gente recorrer a Hebreus 11. Hebreus 11 é um texto que coloca uma pá de cal em toda tentativa de racionalizar o texto ou de tentar provar de maneiras científicas, né, como que o milagre acontece. Nós conhecemos o capítulo 11 de Hebreus como a carta da fé, ou como o capítulo da fé, porque aborda um elemento central da fé, né? Mas a fé está atrelada a todos os atos de Deus. E se você analisar cada personagem e cada ato que é descrito nessa carta, tudo é milagre. Não há nada dentro do capítulo 11 que seja algo normal ou ordinário. Tudo é relacionado a alguma intervenção divina. Então, a fé, como o Victor falou, é um aspecto muito importante e, aliás, essencial para você entender o caráter do milagre. Porque a fé não é a mera convicção do que o milagre está acontecendo. A fé é a convicção do Deus que está por trás desse milagre e do propósito divino manifesto por meio desse milagre. E esses propósitos, às vezes, nos são ocultos, e a maneira como o milagre é feito também é uma maneira que nós não conseguimos entender. E aí nós temos uma outra decorrência da questão da fé, que é a questão do mistério. Então, o milagre é milagre porque tem um quê de eu não compreender por que aquilo está acontecendo, ou como está acontecendo, ou até os propósitos para as quais Deus... os propósitos que Deus quer usar com aquele feito. Nós ficamos com um baita ponto de interrogação na nossa cabeça, que é a questão do mistério. E é justamente esse mistério que nos faz contemplar a Deus com um pouco de temor, com um pouco de tremor, e nos faz contemplar a grandeza desse Deus que se manifesta por aquele ponto, por aquele ato pontual na história. Então, o milagre está lá justamente para você não entender tudo o que está acontecendo. O milagre está justamente lá para você entender que pela falta do seu conhecimento, você está provando ou você está contemplando diante de você a realidade de um Deus que se revela, mas não se revela de uma maneira 100% inteligível. Existem facetas da revelação de Deus que nós não entendemos, nós não entenderemos, e isso, pela fé, é encarado como mistério. E o mistério está intensamente ligado à questão do milagre. Por isso, tanto faz se você consegue provar cientificamente ou não se o milagre pode ser emulado. Isso não faz nenhuma diferença, né? Os nossos antepassados na fé não tinham o Discovery Channel para provar que Jesus andou sobre a água e que isso pode ser repetido. Eles creram e nós cremos hoje, tendo Discovery ou não. Isso para nós é irrelevante. Agora, o que nos faz evangélicos na raiz e o que nos faz bíblicos na raiz é crer que por trás do milagre existe Deus e que eu creio nele
e no que ele faz, ainda que eu não entenda o porquê. E por eu não entender certas coisas que ele faz, e de uma maneira que não é natural, eu chamo isso de milagre, mas sempre relacionando esse milagre a Deus, e não a minha tentativa de querer entender o porquê que aquilo aconteceu. Exatamente. E só uma última coisa que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado é não depositar as nossas fichas num Deus das lacunas. Boa, Vitor, boa. Até tem um comentário nesse sentido que eu ia dar uma destacada aqui. Acho que tu leu esse comentário, né, Vitor? Eu não li, mas pode colocar. Então diz aí, Matheus Veras: quando não se encontra uma explicação científica para algo que aconteceu, denominamos isso de milagre, né? E não é essa a ideia. E essa é precisamente a ideia do Deus das lacunas. Então o que acontece? Quando a gente não tem a explicação para algo, a gente coloca Deus naquele buraco. Isso é a ideia de Deus das lacunas. Aliás, eu tenho um vídeo em que eu explico a ideia do Deus das lacunas de maneira mais elegante. Se você quiser ir no meu canal e assistir um vídeo chamado Buraco Negro e a Adoração, eu trato com mais elegância do Deus das lacunas, e eu recomendo este livro aqui, Reforming Apologetics, do John Fesco, que é uma proposta de uma apologética que tenha em si uma teologia natural mais robusta, que a gente deixou a teologia natural um pouco de lado, embora nas confissões reformadas mais primevas ela estivesse lá. Então o John Fesco, ele tem essa proposta. Esse livro é um livro excelente nesse sentido, e o grande problema da gente depositar muitas fichas no Deus das lacunas é o seguinte: quando a gente entender tudo, digamos que o projeto iluminista de compreensão completa da realidade por meio das empreitadas intelectuais do ser humano fosse um projeto suficiente, né? Digamos que ele desse conta da realidade. Quando a gente desse conta de entender tudo, Deus morreria. Esse é o projeto de Zaratustra, esse é o projeto, e aí eu tô falando não no sentido da religião persa, quando eu tô falando de Zoroastro, Zaratustra, aqui eu tô falando de Nietzsche, tá? Esse era o projeto do personagem de Nietzsche, quando ele diz Deus está morto. Uma vez que a metafísica... tem um BTcast Vida Nova sobre teologia natural, esse eu não sabia, então fantástico. Não, muito legal, ele é baseado no livro do Alistair McGrath. Eu não sei se esse autor que tu indicou, ele dialoga ou discorda do McGrath, ele teria que ver. Não, eles são mais ou menos na mesma sintonia. Eles vão, para tristeza de alguns, talvez, decepção de alguns, talvez, tanto o McGrath quanto o Fesco vão colocar algumas coisas aí em espaços opostos ao Van Til. Então, fãs pressuposicionalistas aí do Van Til talvez se frustrem um pouco, né? Mas e eu acho que a leitura do Fesco nesse livro aqui a respeito dos reformados holandeses não é das melhores, mas em relação à teologia natural ele é bem preciso, e a leitura dele de Aquino promove algumas correções, a meu ver, bem-vindas às leituras do Cornelius Van Til. Legal. E esse do McGrath tá muito legal, gente. Tá com o Thiago Garros aí, que também é da ABC2, e tá um BTcast bem bacana. Eu acho que até com o Marcelinho Cabral, também da ABC2, também tá nesse podcast. E aí é bem essa questão do Deus das lacunas, entendeu? É muito perigoso. A gente não pode explicar, então é Deus. Tá, daí quando pode explicar não é mais Deus, que é o que o Victor tava falando, né? Muito legal. Tá? O problema é esse. Quando você coloca Deus nos lugares onde você não é capaz de explicar as coisas, conforme você vai explicando as coisas, Deus vai ficando cada vez menor. Quando, na verdade, o que a gente crê é que Deus é a força motriz por trás dos eventos que a gente pode explicar e dos eventos que a gente não pode explicar. E, portanto, ele não é Deus de lacuna nenhuma. Deus é o mesmo Deus que faz as coisas que nós somos capazes de entender e aquelas que nós não somos capazes de entender. O fato de nós sabermos hoje que um ser humano ele vem da união de gameta feminino e gameta masculino, não exclui o fato de Deus colocar nessa união que hoje nós conhecemos bem, o sopro de vida. E do próprio Deus estar na condução da união desses dois gametas. Muito bom. Percebe? Então é muito perigoso. E aí eu insisto, a gente trabalha com essa ideia de Deus das lacunas, tanto em alguns projetos mais, podemos dizer assim, herdeiros do liberalismo, de maneira bastante assim, como é que eu posso dizer, num sentido bastante lato do termo, né? E isso vai acontecer, quanto em alguns projetos, generalizando, em alguns projetos debaixo do arraial conservador e do fundamentalismo,
mesmo, que tentam promover determinados tipos de explicação, porque se a gente explicar determinado tipo de evento, agora sim faz sentido eu crer. Eu não faria. Muito bom. Gente, é isso. Foi mais um BTcast. Obviamente que muitas perguntas ficaram para trás. A gente abordou bem a questão do milagre na Bíblia mesmo e um pouco da recepção dele na teologia. Eu quero recomendar aqui para vocês, galera, a Confiabilidade Histórica dos Evangelhos de Craig Blomberg, de Edições Vida Nova. Tem um capítulo aqui só sobre milagres, afinal, como eu disse no começo deste BTcast, os milagres e tantas outras questões sobrenaturais na Bíblia são utilizados pelos críticos para tirarem a confiabilidade, né, que inclusive é a proposta aqui, né, para tirarem a confiabilidade dos escritos bíblicos. Sobre a questão, galera, de Jesus, as outras mitologias... complicada essa minha frase agora, hein? Jesus e as outras mitologias. Mas bem, depende de como você entende mito, né? Mas aí que vem o ponto. A gente tem que fazer um BTcast sobre mito, cara. O que é mitologia? Então, mas aí que tá. Na série Os Outros, Victor, o André Heinck bate muito nisso, explicando a relação... Compre o livro Os Outros, leia André Heinck, que você vai saber o que... Cara, assim, eu quero recomendar muito você ouvir a série Os Outros da Bíblia, porque lá, com o André Heinck, a gente, principalmente quando vai falar de persas, gregos e romanos, mais persas e gregos, tá? A gente explica essa relação da figura histórica de Jesus, os milagres que envolvem a sua vida e a sua ressurreição, e os demais mitos circunvizinhos, entendeu? Como que eu lido com essa tensão? Poxa, mas a vida de Jesus é muito parecida com aquele mito persa. Como é que eu lido com isso, cara? Ouça a série Os Outros da Bíblia e você vai entender, muito legal. E esse livro aqui também é um autor que o Victor Fontana tinha me indicado. Gostei bastante de ler. Ele vai falar das objeções históricas, das objeções filosóficas e da outra objeção que eu não lembro agora, e vai refutando cada uma delas e tal. Bem legal, vale a pena. Quais são as três? Agora eu quero falar as três, peraí. A objeção filosófica, histórica e... eu acho que é só essas duas mesmo. Filosófica, histórica... só essas duas, tá? Então, assim, é muito legal, ele vai passando por cada uma delas, faz um apanhado bem geral, cita N.T. Wright aqui, olha aí. A objeção científica, histórica e filosófica, e é muito bacana o que o Blomberg faz aqui nesse capítulo sobre milagres. É isso então, gente, vamos chegando ao final de mais um BTcast, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Obrigado, Victor, obrigado, Paulo, voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.